A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Quem dera a gente não só soubesse de cor esse texto, mas que esse texto fosse cravado em nosso coração e nós andássemos como embaixadores de Cristo nessa terra, acima das circunstâncias, espiritualmente ligado no Senhor em todas as coisas, buscando obedecer ao Senhor pela palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ministrar a palavra, e orando agora pelos dízimos e oferta, nós te pedimos perdão por nossas faltas, para que o Senhor aceite, Senhor. Porque se o Senhor o dar à igreja, o entregar no gasofilácio, não quer dizer que o Senhor aceitou. Porque Caim deu e não foi aceito. Mas Abel deu e foi aceito. Então, nos faz verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, para que no nosso ato de adorar ao Senhor, devolvendo dízimos e ofertas, seja aceito no céu, como incenso, como oferta agradável, como adoração, em nome de Jesus. E o que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando sempre, abençoando também a tua obra na face da terra, trazendo provisão em todas as áreas. Clamamos a ti dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. No último capítulo. Apocalipse 22, versículo 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quando eu estava, podeis assentar, preparando essa ministração, me veio a seguinte expressão: tudo que vem de Jesus Cristo é bom. E esse é o tema da nossa ministração. Mas essa ministração não está pautado num discurso para agradar a gregos e troianos. Esse discurso precisa agradar a Deus.
Se eu vir aqui e falar algo que seja bom e agradável aos ouvidos de vocês, ao coração de vocês, e não agradar a Deus, eu vou ser punido, corrigido pelo Senhor, com a lei que está escrita aqui nesse texto. Eu deixo de observar a vontade de Deus, falo o que vocês querem ouvir, e aí eu vou sofrer o que está escrito assim: Deus fará vir sobre eles pragas que estão escritas nesse livro. Ou Deus vai tirar de mim as bênçãos que estão escritas nesse livro. Agora, se eu que vou falar e ensinar, vou sofrer se distorcer o que está escrito, se vocês ouvirem e distorcerem, também vão sofrer. Porque a correção do Senhor é para o nosso bem, irmãos. E o aviso é para gerar temor em nós, para que nós possamos ter a mesma mente de Cristo. Nós só vamos entender a Bíblia Sagrada se a nossa mente for trocada, a mente de homem natural, de nascido de Adão, for transformada, for trocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é aquilo que nós podemos conceber naturalmente. Ele transcende. E por transcender, ele tem autoridade e ele tem responsabilidades que fogem ao individualismo. Nós precisamos entender que Deus escolheu a igreja para ser a esposa de Cristo. E Cristo é a cabeça de um corpo chamado igreja. Se Cristo é a cabeça, todo o corpo tem que pensar como Cristo. E a divergência de entendimento tem que acabar. E tem que ver a comunhão. Olha o que está escrito assim, ó. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como estarão dois juntos se os dois não estiverem de acordo? E se existe um padrão para ser o acordo, quem sou eu diante do Rei, Senhor, autoridade máxima no universo, para definir quais as regras do acordo? Quem sou eu para achar que o meu jeito é o certo? Eu não posso viver nessa tocada, porque dessa forma eu não vou agradar ao Rei. Então o texto começa assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Anjo, entenda, mensageiro, no caso aqui um ser celestial, para falar com João, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Aí ele aponta para nós, presente e futuro. Dali em diante, o Apocalipse foi escrito. E ninguém mais está em sã consciência, em comunhão com Deus, desprezando o objetivo do Senhor, porque interessado em saber a vontade de Deus, leu as Escrituras e sabe o que Deus quer de nós. Mas e aqueles que são acomodados, teimosos e acham que não precisam ler a Bíblia? Aí tem os mensageiros, tem os pastores, tem os obreiros, evangelistas, que não podem fugir do que está escrito. Tem que ler, reler, ler de novo. Porque essa repetição é que vai cravar essa mensagem no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então alguém tem que ler e ler a palavra de Deus,
Porque existe uma pena se você errar a palavra de Deus. Você não vai poder chegar na frente de Deus e dizer assim: eu não sei ler, ou eu sou cego. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos acostumados a chegar nos lugares e ver pregadores falando de si mesmo e esquecendo do que está escrito. O que importa é o que está escrito. Céus e terras passarão, mas a minha palavra, ela, a palavra de Deus, é o que vale. A palavra de Deus é chamada de Novo Testamento e Antigo Testamento. E para ela ter consistência, Jesus Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário, transformando isso num real testamento. Mas para ela ter eternidade, Jesus Cristo ressuscitou, para que ela seja fiel e verdadeira o tempo todo, na eternidade. E nós precisamos nos sujeitar ao que está escrito, porque tudo que está escrito, a bênção ou a correção, se vem da parte de Deus, é bom. Estamos criando um Deus da revista de quadrinho. Estamos criando para nós um Deus do romance, daqueles escritores de novelas, que no final vai dar tudo certo, que no final tudo estará bem. Mas Deus mostra no testemunho de Jesus Cristo que nós não podemos fugir da cruz. Em todo o tempo Deus tem uma palavra de escape. Em todo o tempo Deus tem uma correção a fazer. Em todo o tempo Deus tem uma direção para dar ao seu povo. Mas o tempo todo o povo vive questionando Deus e criando para si próprias leis. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que Deus disse que é, o que Jesus testemunha na Bíblia, isso é que é o certo e que é o bom. Não conseguiríamos fugir da mão de Deus, irmãos. Uma vez eu estava numa reunião de senhores de uma igreja e começaram a pintar um Deus que suporta tudo, que admite tudo, que aceita tudo. Venha como estiver, fique como está, porque Jesus te ama. Não existe prova de amor maior do que o Deus Criador morrer na cruz por nós. Jesus ama e ama mesmo. Mas assim como nós não podemos casar com ímpios, porque é julgo desigual, assim como o óleo não se mistura com a água, assim como o sal demais torna a comida intragável e sal de menos deixa a comida ruim, assim como o calor tem limites, que de repente de bronzeamento passa a queimadura, e o frio congela o sangue dos nossos ossos, tudo tem seu ponto de equilíbrio, e tem sua dose de perfeição, e o texto bíblico é a dose de perfeição de Deus para nós, porque Deus é santo e não se mistura com pecador.
Que prazer tem uma mulher de viver o tempo todo com um homem adúltero? Que prazer tem o banco em emprestar dinheiro para quem não paga? Que prazer você tem de adquirir os bens e ver sendo roubados violentamente? Então, nós temos em Jesus a condição perfeita para viver no céu e na terra. Mas estamos esquecendo disso e criando um Deus permissivo, que tudo aceita. E um deu o discurso, um dos homens, que era a mesma coisa, o outro envolvido na onda, o mesmo discurso. Professores, filósofos, teólogos, tudo pregando um Deus que não existe na Bíblia. E eu fiquei aterrorizado. Meu Deus, para onde vai essa igreja? Eu estou falando com os membros que fazem parte dos obreiros dessa igreja. Que Deus é esse que eles estão pregando? Porque eu não vejo assim. E comecei a orar, porque diante de todos, falando o mesmo discurso, eu seria a voz dissonante naquele lugar. E eu disse: Senhor, eu não posso ir embora, porque eu fui convidado, será uma desfeita com quem me convidou. O que eu faço? E Deus mostra para eles que no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram sumariamente porque mentiram. Mostra para eles que nenhum dos discípulos foram aceitos pelo mundo, e por isso o mundo os crucificou, os maltratou, os queimou vivos. Mostra para ele que tudo estava avisado, porque o mundo é como água e óleo, não vai se misturar com a igreja, e a igreja, que é a igreja, não se mistura com o mundo. E Jesus está dizendo que se a gente alterar o que está escrito e inventar e criar na nossa mente um Deus falso, nós vamos sofrer por isso. Abre a Bíblia no livro de Pedro. Segunda Pedro. O capítulo 3 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro sozinho escreve uma carta e ele chama a atenção da igreja. De quem? Vos recordeis dos santos profetas, do mandamento do Senhor e do ensinamento dos apóstolos. Vos recordeis dos santos profetas, do mandamento do Senhor e dos apóstolos de Cristo. Mas vem um e diz uma coisa, vem outro e diz outra coisa, e aquela coisa, claro, é agradável ao homem. Mas o óleo não se mistura com água. Você balança, você sacode, parece no momento que é a mesma coisa, mas quando para, o óleo fica no lugar e a água fica em outra.
precisamos entender, não é só o que você acha que presta, que é bom em Jesus, não. Tudo, você gostando ou não gostando, em Jesus é bom. E aí você vive se misturando, sendo enganados por espíritos demoníacos. Igreja do Senhor, acorde. Em nome de Jesus, acordem. Há um só Senhor, há um só homem que pode nos intermediar entre esse Senhor, Deus eterno poderoso, Jesus Cristo, homem, e a comunhão com Jesus, ela é no Espírito. Não é só vir à igreja, é aceitar Jesus descrito na Bíblia. Esaú perdeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Nós estamos sendo seduzidos pelo conforto, pela abastança, pelo discurso mentiroso de falsos líderes e falsos profetas. Despertem em nome de Jesus. Aceitamos o Deus que dá, aceitamos o Deus que cura, aceitamos o Deus que liberta, mas não aceitamos o Deus que corrige. Criamos para nós um Deus que, aleluia, não pode alterar de atitude conforme os nossos procedimentos. Um Deus que é sujeito a nós, este não é Deus. Este é Satanás te iludindo e te levando para o inferno. O Deus de verdade não oculta as coisas. E quando revela, revela para um único resultado. Como atalaia, toca a trombeta para você se proteger, corrigindo as atitudes. Pedro está chamando a atenção que o que você tem que ouvir é a palavra dos santos profetas. Naquele tempo, se ia para o culto, todos juntos ler a Bíblia. Ninguém falava o que queria, nem tinha autoridade para distorcer ou para misturar as coisas, porque a Bíblia era considerada como sagrada, suficiente para nós. Cristãos que já leram 1000 livros, mas nunca leu a Bíblia toda. E quando lê, o Espírito Santo não acompanha, porque quando lê, ele fica contestando o que está escrito. Pedro nos chama a atenção para nós estarmos alertas que o que vale é o que Jesus falou. E tudo o que Jesus falou foi ensinado pelos apóstolos, porque obedientes a Cristo, obedeceram ao chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando aquilo que eu vos ensinei. Mas resolvem mudar. É um tal de um discurso de amor. Ah, o amor. Jesus amou sim. E foi com amor que ele entrou no templo e chicoteou os vendilhões e expulsou os vendilhões e trouxe o conserto. Foi com amor que ele disse para Pedro: passa para trás de mim, Satanás, porque ele cogita de coisas de homem. Foi com amor.
que ele fez tudo o que fez, porque ele não fazia o que queria, ele fazia aquilo que Deus mandava. E ele dizia: faço como meu pai mandou, falo como meu pai mandou eu falar. Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se sujeita ao Pai, e nós estamos tendo a loucura de inventar um Deus diferente do que se apresenta na Bíblia. E não aceitamos mais correção nem disciplina. E achamos porque vamos para o culto e está tudo bem. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, espírito e em verdade, espírito e em verdade. E se por acaso você não aceita esse Jesus que diz que vem, e que alerta com poder, com graça e com majestade a toda a igreja, de que se mudar a Bíblia, vai sofrer e vai perder as bênçãos, você não aceitou o Jesus de verdade. Você aceitou o Jesus que é por amor e que permite tudo. Mas o texto bíblico não diz isso, diz o Jesus que ama, o Jesus que disse que você é esposa. Olha só, nascidos de Adão, criados por Deus. Olha só, chamados à igreja, que é chamada de noiva de Cristo. Olha só que de criatura passou a ser filhos adotivos de Deus. Cada vez mais você vai subindo de degrau no mundo espiritual. Esse é o último texto da Bíblia. E Deus não te chama nem de filho, nem de noiva. Jesus te chama de esposa. Um casamento no Senhor é indissolúvel. Só acaba se uma das duas partes morreu. Deus é eterno e a esposa de Jesus Cristo é eterna, porque herdou dele a eternidade. Mas mesmo nesse grau de superioridade como esposa de Cristo, como de ter direito de reinar com Cristo, não está longe de ser punida se transgredir. Não está longe de sofrer se pegar um evangelho diferente do que está na Bíblia. A noiva, enquanto na caminhada, pode perder a sua identidade. A esposa está sendo advertida. Abra a sua Bíblia no livro de Zacarias. A Zacarias é antes de Malaquias. Eu estava lendo esse texto. E eu, orando ao Senhor, pedi a Deus que Ele falasse comigo o que estava escrito, porque tinha muita coisa que só o Espírito Santo para nos falar. O texto está escrito assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Para o oriente,
O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Não será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. E eu fiquei, meu Deus, que força vai ser colocada nesse monte para que o pé faça com que o monte se abra e que se transforme num vale. Essa força vai abalar a terra, porque é um grande impacto. E ele fala que aponta para um terremoto que já existiu. O profeta Malaquias está falando de coisas sobrenaturais, impressionantes, de poder destruidor vindo sobre a terra. Lá no livro de Apocalipse, João recebe a revelação do anjo, falando sobre corpos dos astros, estrelas caindo sobre a terra e abalando toda a estrutura. O livro de Apocalipse mostra um tempo de cinzas, um tempo sem luz do sol, por causa da destruição de 1/3 da terra. É disso que Zacarias está falando. É bom de se ouvir? Não. Mas não temos como fugir disso, a não ser espiritualmente. E nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Nós, quando pensamos em Jesus voltar, só pensamos em uma coisa: você é arrebatado. Como seremos arrebatados se a relação com Jesus é espiritual? E nós não estamos ligados a Ele no Espírito, porque os falsos profetas, os falsos líderes falam coisas e nós acreditamos porque agradáveis ao nosso coração. Sem santidade ninguém vai ver a Deus, irmãos. E eu pedi a Deus revelações. Senhor, o que é isso no livro de Zacarias que o Senhor está falando para a igreja? E Ele apontou para a última igreja do livro de Apocalipse, na carta às 7 igrejas. Existe a última igreja, a igreja de Laodiceia. E alguns teólogos apontam que as 7 igrejas são 7 tempos, são 7 períodos, e a igreja de Laodiceia é a nossa igreja, a igreja do fim dos tempos, a igreja que vai ver Jesus voltar. E esse texto diz assim: ao anjo, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta como o Amém. Amém quer dizer assim seja. Ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada podemos fazer também. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está falando, não é só de temperatura, irmão.
Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou a luz, Ele disse que as trevas são separadas da luz e que a luz era boa. No livro de João, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E se no tempo da apostasia, no tempo da vinda de Jesus, o dia vai ser parecendo a tarde, nem sol, nem trevas, nem luz, nem trevas, como eu li no livro de Malaquias. Ele está falando de nós, que não somos crentes, não somos fiéis a Deus em todas as coisas, que estamos na igreja ouvindo a palavra, mas nós não estamos fazendo tudo conforme a vontade dEle, porque nós estamos ouvindo diversos falsos pastores, falsos líderes, e estamos nos acomodando naquilo que é mais gostoso, naquilo que é mais confortável e agradável. Estamos perdendo o poder de evangelizar, o poder de ganhar almas, o poder de curar. Os milagres estão sendo poucos na igreja. A manifestação gloriosa de Jesus está diminuindo, irmãos. Por que será? Porque nós somos mortos e Deus está pronto para nos vomitar. E ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Temos que voltar ao primeiro amor, irmãos. Temos de parar de misturar as coisas. Não existe Jesus no mundo sem Bíblia. Não existe Jesus no mundo sem Bíblia. Não existe Jesus na minha vida se a minha comunhão não for pelo Espírito. Que Deus nos abençoe. Senhor, eis aí a tua palavra. Eu não sou digno, Senhor, que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e sereis salvo. Nós clamamos a ti por socorro. Senhor, eu não quero só avisar a igreja dos enganos que estão se proliferando no meio dela, não. Eu quero desfrutar da comunhão e da plenitude da sua companhia, em santidade e temor, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, Pai. E Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos viver a Bíblia Sagrada. Muitas vozes diferentes e nós clamamos a ti por socorro, para entrar em nosso coração, circuncidá-lo novamente, tirar as impurezas, santificar-nos em ti para a glória de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Tira os espíritos de engano, tira, liberta-nos, Senhor, das ondas, das modas, das convicções terrenas, do tem nada não. O comum não é o que o Senhor quer para nós, o Senhor quer o especial, que é Jesus. Socorre-nos, Pai, liberta-nos, tira de nós o espírito da vaidade, que chega ao ponto de inventar um Jesus que não existe. Liberta-nos, Pai, em nome de Jesus, amém.
Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Que você escolha ser diferente, meu irmão. Que você escolha fazer as coisas corretas, segundo o Jesus da Bíblia. O Jesus que precisa entrar, habitar e transformar. Porque se vivermos uns Jesus que estão sendo pregados aí, que não tem nada a ver com a palavra, viveremos um engano. E esse engano pode custar caro. Mas como foi dito aqui esta manhã, nós precisamos viver o Jesus verdadeiro, Jesus, Filho de Deus, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que se entregou por nós, que fez o sacrifício, o Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho nós precisamos viver, e viver de uma forma correta, de uma forma sincera, de uma forma reta, única. Irmãos, nós precisamos parar de enganar nós mesmos. Quando nós entendemos que nós não temos o poder de conseguir enganar o Senhor, estamos enganando a nós mesmos, nós vamos começar a entender a dimensão, né, em que nós estamos vivendo e a dimensão em que nós precisamos viver. Que o Senhor fale muito mais forte ao coração de cada um de nós esta manhã, durante este dia, e que essa palavra ecoe em nossos corações para que nós venhamos a entender o propósito do Senhor e aquilo que Ele quer para cada um de nós. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Louvamos ao Senhor Jesus pela Tua palavra pregada nesta manhã, pela Tua voz ouvida neste lugar. Queremos ser diferentes, mudar, Senhor. Mas precisamos viver o Seu Evangelho. O Evangelho verdadeiro, genuíno, real. Aquele Evangelho que transforma vidas. Aquele Evangelho que traz o arrependimento. O Evangelho que nos faz ser novas criaturas. Precisamos viver esse Evangelho ao pé da letra. E para isso precisamos da ajuda do Senhor. Porque nós não conseguimos, sozinhos não conseguiremos. Mas o Senhor, sendo o centro das nossas vidas, então, Senhor Jesus, aí nós conseguiremos alcançar qualquer coisa, porque o Senhor é quem está conosco. O Senhor é quem vai à nossa frente. Por isso, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor que nos dê força, que nos encoraje, que nos abençoe, que coloque as suas mãos, que nos proteja e nos livre do mal, do assédio do inimigo em nossas vidas, Senhor Jesus. Que nos guarde de toda a astúcia do diabo, porque ele não brinca, ele não toscaneja, ele não dorme, mas ele se empenha fielmente em fazer o mal, em destruir, em roubar, em matar. Mas nós cremos num Deus também que não dorme, que não pisca, um Deus que está alerta e acordado o tempo inteiro, guardando o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Por isso, nesta manhã, nós confiamos em Ti, pedimos que o Senhor continue guardando a igreja que é do Senhor. Do Senhor. Conduzindo a igreja que é Tua, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E ela não irá prevalecer, porque a igreja é do Senhor. E o Senhor guarda a sua igreja. Muda os nossos corações. Tira um coração humano. Coloca um coração do Senhor. Um coração disposto a obedecer o Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Conduz
cada um segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos conduzindo, meus irmãos, nos abençoando, nos dando discernimento e a graça dele todos os dias. Nos conduz agora em paz, Senhor Jesus, para os nossos lares, com um coração voltado para o Senhor e voltado para o arrependimento verdadeiro e genuíno, segundo a tua palavra. Conduz a tua igreja, Senhor Jesus. Nos abençoa, segundo a tua graça, segundo o teu amor, segundo os teus princípios, os princípios da tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e até a noite. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só.